Bora. O fluxo de íons através de membranas celulares gera impulsos elétricos, que regulam ações fisiológicas em seres vivos. A figura abaixo ilustra o comportamento de potencial elétrico V em diferentes pontos no interior de uma célula, na membrana celular e no líquido extracelular. É essa figura aqui que ele está falando, tá? É um gráfico. Então ele está falando que no interior da célula o potencial é zero, aí passa por uma membrana, né, que é igual a um capacitor, e daí no exterior da célula o potencial é de 64. Tá bom? Tem isso. A matemática ela sempre cai. E é a mesma coisa de português para quem é de exatas. É a mesma ideia. Mas assim, quando o curso ele é mais focado para humanos, tem menos questão de matemática, né? Então acaba que também ela tem o menor peso. E é aquela coisa, se você consegue ir melhor em um, você não precisa depender tanto de outro, né? Obviamente, é bom ir bem em tudo, mas também não precisa disso, né? Dependendo do curso, você consegue ter uma média muito boa, mesmo não indo bem em alguma parte. Eu não lembro das minhas notas de segunda fase. Eu até deu curiosidade, agora eu vou procurar depois. Mas assim, eu não fui muito bem também não. E depois eu vejo se eu acho e eu mostro pra vocês. Mas também não foi lá aquelas coisas não de gabaritei e tudo. Foi tudo mais ou menos na média, assim. E é por causa disso mesmo. Você tenta ir melhor no que você consegue, no que você é bom, né? E no resto você só tenta tirar uma nota ali da onde for, né? Lê com atenção, tenta lembrar de alguma coisa, tenta ir fazendo. Não, é verdade sim. Eu não ia bem não nessas coisas, nossa. Mas. Mas eu passei, né? Dá pra passar mesmo assim. E eu tenho certeza que vocês conseguem. Claro. Mas dá sim. Matemática também a maioria desses exercícios é um pouco de visão lógica, assim, né? Seria algo assim. Se você prestar bem atenção no que o exercício pede, eles normalmente vão pedir figuras geométricas escondidas. Normalmente vocês vão achar uns triângulos no meio, que daí vocês conseguem achar os lados. É mais. Quando ele vai pedindo coisa de matemática, normalmente é com figura. Normalmente. E ele não te dá a figura. Então você tem que ir desenhando. Então, assim, vai desenhando com bastante cuidado, com bastante atenção, porque realmente ali você vai achar bastante coisa naquele desenho. E a maioria dos exercícios de matemática é tudo assim. Vocês podem ver, Enem, FUVEST, Unesp, Unicamp, é tudo mais ou menos essa ideia. Eles passam uma figura e você tem que achar alguma coisa da figura. E assim, tem um monte de triângulo lá no meio, daí aí vai. No meu ano, eu lembro que teve uma questão que falava assim, que tinham não sei quantas hastes de madeira, formando um quadrado. Então todos os lados eram iguais, né? E tinha uma égua amarrada em uma haste de madeira e daí ela fazia uma circunferência, né, de pasto nessa haste. Aí ele queria saber o círculo, né, a área do círculo, se ela fizesse isso em todas as hastes. Aí era a área do círculo total. Aí você tinha que pegar um pedacinho de cada, assim, de cada haste, né, o pedaço maior de cada haste. Aí você ia achando, aí você conseguia montar o círculo com várias medidas, vários raios. Aí você pegava tudo certinho, você achava lá um triângulo, acho que com o quadrado, com o círculo, dava um triângulo bonitinho lá com os raios. Daí você conseguia achar uma medida, aí você ia achando todas as medidas, e daí acabava que saía. Então assim, é tudo mais ou menos essa ideia. É difícil, mas dá pra fazer, assim, é treino, né? É treino. Tem que treinar, infelizmente exatas não tem outro jeito. É fazendo exercício. Infelizmente não tem muito jeito de fugir disso. Mas dá e vai tranquilo. Bom, então ele tá falando aqui que tem uma diferença de potencial, né, nos dois pontos. Ele fala que o gráfico desse potencial
sugere que a membrana da célula pode ser tratada como um capacitor de placas paralelas, né? Então ali é aquele que mostra ali embaixo. Com distância entre as placas igual à espessura da membrana, de 8 nanômetros. Tá? Aí ele fala aqui, num contexto desse modelo, determine a. O sentido do movimento, de dentro para fora ou de fora para dentro da célula, dos íons de cloro e de cálcio, presentes nas soluções intra e extracelular. Tá? B. A intensidade E do campo elétrico no interior da membrana. C. As intensidades F de cloro e F de cálcio das forças elétricas que atuam respectivamente nos íons cloro e cálcio, enquanto atravessam a membrana. O valor, D, né? O valor da carga elétrica Q na superfície da membrana em contato com o exterior da célula, se a capacitância C do sistema for igual a 12 pF. Tá? Então, olha o seguinte, olha o tanto de coisa que ele já dá pra gente. Então, já sabemos que é um campo elétrico, né? Tem um potencial elétrico diferente lá, a gente vai ver no gráfico. Que mais? Um capacitor, tá? A espessura da membrana, então, impulsos elétricos aqui, né? Elétrico. Aí ele fala aqui novamente de campo elétrico, tá? Então tá. A primeira coisa que a gente tem que pensar em campo elétrico é que para se formar um campo elétrico é necessário cargas. Tá? Então temos cargas positivas e cargas negativas, tá bom? Então, ó, a gente vai resolver esse primeiro aqui. O A, né? O sentido do movimento. Então ele quer saber o sentido do movimento do campo elétrico, né? Desses íons. Então, você forma o campo elétrico, sempre supondo que ele é uniforme, tá? Porque se ele não for uniforme, não tem como você saber o sentido dessas cargas. Então, você pensa num campo elétrico uniforme, tá? Com um lado positivo e um lado negativo. Então, você sabe o sentido de movimento dos íons de cloro e de cálcio pelas suas cargas, tá? Então, aqui, ó, aqui a gente tem o gráfico, exterior da célula, maior potencial, tá? Interior da célula, menor potencial. Aí ele passa um quadradinho, sempre no final de exercício de segunda fase tem um quadradinho assim, branquinho, escrito NOT a DOT. E daí ele passa um monte de coisa, tá? Que são dados para você resolver o exercício. Então ele passa aqui, carga do elétron, 1 pF, ele dá quanto que vale em Faraday, e 1 nanômetro ele dá quanto que vale em metros. E ele dá essa fórmula aqui, de capacitância, né? É igual a carga sobre a DDP aqui, né? A diferença de potencial. Então, vamos lá. Ó, isso daqui foi uma resposta, assim, perfeita, tá? É mais ou menos essa ideia aqui de resposta, né? Mas não precisa ser nesse nível também, tá? Então, olha aqui. Primeiro a gente determina o sentido do campo, né? Como eu falei para vocês. Pensa em um campo elétrico uniforme. A gente vai determinar esse sentido. Aí, ó, para determinar o sentido, olha aqui como é que ele explica para determinar esse sentido. Figura abaixo representa os valores dos potenciais elétricos dado no gráfico anterior. Então ele fala ali do gráfico anterior, né? E ele coloca aqui os potenciais, né? Ele coloca como potencial do interior, né? E potencial do exterior, tá? Ele deixa bem sinalizado aqui. De acordo com as propriedades do campo elétrico, o sentido do vetor do campo elétrico na membrana é o do potencial elétrico decrescente, ou seja, do maior para o menor, tá? Então, olha a resposta que ele dá. Então ele faz um desenhinho, tá? Não precisa ser esse desenho que vocês precisam fazer, vocês podem fazer só um desenho assim mesmo, 2 coisinhas, uma setinha para baixo, só assim, indicando que aqui é exterior e aqui é interior, tá? Assim, não precisa ser o desenho, tá? É só fazer um rabisquinho ali. E é bom se fazer com mais setinhas, né? Assim, para campo elétrico. Tá. E tá bom. Então, o campo elétrico, o sentido dele
no potencial decrescente, né? Então, do potencial elétrico maior para o menor, como esse daqui não é negativo, né? Então, o zero é o menor. Então, tá bom. Então, é dele. Agora que você achou o sentido do campo, você explicou como é que você achou esse sentido do campo, aí só falta determinar aqui o que é positivo e o que é negativo. Bom, então, aí ele continua escrevendo aqui, tá? Sendo assim, como o íon cloro, né, cloreto, né, no caso, possui carga negativa, ele estará submetido a uma força elétrica que possui mesma direção e sentido oposto ao campo. Portanto, o sentido do movimento do íon cloro é de dentro para fora da célula, né, do exterior para o interior. Do interior para o exterior, perdão. O íon cálcio possui carga positiva e estará submetido a uma força elétrica que possui mesma direção e mesmo sentido que o campo elétrico. Portanto, o sentido do movimento do íon cálcio é de fora para dentro da célula. Tá? Então, aqui o que ele está falando? Que o cloreto, né, ele vem de dentro para fora. Por que ele vem de dentro para fora? Porque se o sentido do campo é esse daqui, lembra? Carga elétrica, linha de campo. Coisa ruim vem pra gente, né? Vem pra mim, pro meu professor. Coisa boa vai pros outros. Então, coisa boa vai pros outros. Boa, positiva, vai pros outros. Negativa pra mim aqui, tá? Vocês lembram de mim. E daí, vem pra cá. Então, se um lado tem carga positiva e o outro lado tem carga negativa, aí é só você ver a carga dos íons, tá? Como um Cl menos, a carga dele é negativa. O outro Ca2 mais, a carga dele é positiva. O positivo vai para o lado negativo e o negativo vai para o lado positivo. Tá? Deu para entender? Não é uma questão tão difícil, né? Se você for pensar. Você pega o sentido do campo e joga os íons. É uma questão até que assim, a parte de teoria dela é tranquila, né? A gente conhece muito bem a teoria. Mas o importante é você explicar tudo isso, tá? Como que você achou isso aqui? Como é que você achou isso aqui? Porque o sentido do campo é o potencial decrescente, né? Igual ao potencial decrescente. Então tá, você achou isso aqui? Ok, e agora? Bom, então, como o sentido do campo é desse aqui, né, de cima para baixo, sabemos que o lado de cima, o exterior da célula, é positivo e o interior da célula é negativo. Por isso, os íons de cloro e de cálcio são atraídos ou repelidos por ambos os lados. Tá? Então, o negócio da segunda fase é você saber explicar esses detalhezinhos. Tá? É a pegada ali. Porque assim, se você só coloca isso aqui e joga, você coloca só essa imagem aqui como resposta, o cara vai falar, ele chutou qualquer coisa, né? Tipo, assim, não dá pra saber. Ele vai descontar nota, mesmo estando totalmente correto. Se você não explicar, ele vai descontar nota. Então sempre coloca um textinho. Escreve qualquer coisinha, assim, só coloca um textinho. Não qualquer coisa, né? Por favor, mas só um textinho já ajuda muito. A pessoa que vai corrigir, ela vai ver que você realmente entende ali o que você está fazendo, né? Não foi jogado. Bom, agora B. Ele quer saber a intensidade do campo elétrico no interior da membrana. Então tá, vamos lá. Aqui, então, a gente vai utilizar aquele gráfico, né? Então, aqui o gráfico. 0,64, interior da membrana. 0 e tem o capacitor aqui, né? Ok. Então tá bom. Como o gráfico indica que o campo elétrico na membrana é uniforme, sua intensidade pode ser calculada por meio da expressão. Por que ele indica que é uniforme? Porque ele segue reto, ele está uniforme, né? Lembra em mecânica, quando vocês viram movimento uniforme, uniformemente acelerado, desacelerado, só movimento uniforme? É isso aqui, né? Então ele segue reto, aí em um momento, né, ele muda e depois ele continua reto, tá? Então, tanto no interior como no exterior,
né? Então esse pedaço aqui, esse pedaço aqui, ele é uniforme, tá? Então, bora lá. Então, como que a gente vai calcular a intensidade desse campo? É uma fórmula que a gente já conhece também. A gente tem a distância, né, do capacitor, queremos a intensidade e temos a DDP. Então pronto, a gente só vai usar isso, tá? A DDP, né, o U aqui, eu troquei por diferença de potencial do externo menos o interno, tá? Que é diferença de potencial, né? É o delta potencial ali, né? Diferença de potencial. Aí substitui os valores, né? 8 vezes 10 a menos 9, que é os nanômetros aqui, ó os nanômetros, né? Nanômetros. Aqui é menos 9, tá? Perdão. Aqui é menos 9. Como ele dá 8 nanômetros, é 8 vezes 10 a menos 9. Tá? Essa é a distância. Aí, o potencial exterior, 64 vezes 10 a menos 3. Por que vezes 10 a menos 3? Olha lá no gráfico. Milivolt. Tá? A gente tem que usar isso aqui em volt. Então, por isso a gente joga menos 3 aqui. É milivolt, 64 vezes 10 a menos 3. Tá? Aqui ele não marca nada. Aqui também não. Mas é milivolt, tá? Então, aí a gente passa para volt, vezes 10 a menos 3. E o potencial interno, 0. Então, só vai sobrar esse, tá? Sobrou só 64. A gente passa esse 8 vezes 10 a menos 9 dividindo. Faz a potência de 10 aqui. Vai dar 10 a sexta. E daí a gente só divide 64 por 8, que vai dar 8. Tá? Como era volt, né? Esse lado aqui era volt. Então aqui é volts. E aqui era metros, né? Que era nanômetros. A gente passou para metros, por isso que é 10 a menos 9. Volt dividido por metro. Então, volt por metro. Tá? Esta daqui é a intensidade do nosso campo para esse caso. Tá bom? A continha é bem curtinha, tá? Como vocês podem ver aqui. Como eu disse, esses passos aqui, ó, por exemplo, vocês podem pular, tá? Esses daqui, ó, você pode pular tudo. Você pode passar daqui, né? Para cá já para a resposta. Que ele vai supor que você, né, fez aqui a divisão. Mas se você quiser colocar também, se tiver espaço, não faz mal, tá? Não tem problema nenhum. Então tá. Essa era a alternativa B. A gente achou a intensidade do campo. A alternativa não, né? A questão C aqui. Agora ele quer as intensidades da força do cloro, né, e do cálcio, das forças elétricas que atuam, né? Então, respectivamente, nos íons de cloro e cálcio, enquanto atravessa a membrana. Então, ele quer saber a força elétrica que o campo elétrico vai produzir nesses íons enquanto eles estão atravessando, tá? Vamos lá. Aqui. Então, tá. Então, a gente vai calcular por meio dessa expressão aqui, né? Força elétrica é igual a carga vezes a intensidade do campo. Olha só que interessante. Aqui a gente usa a intensidade do campo, tá? Em segunda fase, normalmente tem muito disso. Eles vão dando A, B, C, D, E, por aí vai. Mentira, só vai até a D normalmente. Mas normalmente se usa todos os resultados que você calcula, tá? Por isso é muito importante vocês prestarem atenção nas contas, porque nesse caso aqui, como a gente vai usar a intensidade do campo que a gente calculou aqui, se você errar na B, você consequentemente erra na C, tá? Seus resultados vão dar errados. Isso é meio ruim, mas se você acertar as contas, né, e obviamente os cálculos todos, vai dar tudo certinho, tá? Não é para dar erro. Mas é muito importante prestar atenção por causa disso, tá? Aí aqui, olha só. Então a gente vai calcular para o cloro primeiro, né? A carga 1
vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Por que a nossa carga é isso aqui? Porque olha só. O íon cloro, né? Então ele é Cl menos. O que é esse menos daqui? O que ele significa? É a mesma coisa que você tiver uma esfera, né? Suponha que seja uma esfera. Aqui, mais, menos, menos. Isso aqui é uma esfera neutra, né? De carga neutra. Por quê? Porque a gente tem duas positivas e duas negativas. Agora, a gente tem mais uma negativa aqui. O que é essa negativa? É um elétron, tá? Cargas negativas são elétrons e cargas positivas são prótons, tá? A carga do elétron, ela é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. E ele tem uma só, tá? Senão aqui seria 2 menos, 3 menos e por aí vai, tá? Então, 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Então aqui é isso. Ah, mas não é menos, né? Porque a carga do elétron ela tem que ser negativa. Não faz diferença ele ser menos aqui, porque a gente tem um módulo. Olha só, o módulo, né? As duas barrinhas aqui. O módulo, ele vai tirar o sinal. Tá? Então, você fazer a conta aqui com menos ou com mais, tanto faz, porque ele vai virar mais no final de tudo. Tá bom? Então, você resolve essa continha, né? 1,6 vezes 8. E vai dar 1,28. Tá? Aqui já começa uma continha mais feia. Tá? Mas acho que sem muitos problemas. Tá? Você fez a conta aqui. Aqui, né? Menos 19 mais 6, né? Dá menos 13. Mas aqui está menos 12. Por que isso? Porque esse resultado aqui, 1,6 vezes 8, vai dar 12,8 vezes 10 a menos 13. Tá? Só que olha só. Vocês até podem deixar assim, tá? Não está errado. Só que, em análise dimensional, né, que é o motivo da gente usar esse 10 elevado a tanto, é o seguinte: se você passar de 9,9, você tem que descer uma casa, né? Então aqui, como está 12,8, o correto é que fique 1,28, tá? Senão não faz sentido usarmos esse vezes 10 aqui, tá? Senão pode ficar, sei lá, 1000 vezes 10 a tanta. Aí não tem sentido, porque você quer diminuir o número e você está deixando ele muito grande. Então você desce essa casa para cá, né? Passa a vírgula para cá, vai dar 1,28. E daí você soma 1 aqui, né? Então é mais 1, menos 13 mais 1, vai dar menos 12. Eu estou indo muito rápido, vocês estão acompanhando? Se vocês não estiverem acompanhando, vocês me falam, viu? Mas tá bom. Aí aqui a gente calculou para o cloro. E agora para o cálcio, olha só, a carga é a mesma. Por que a carga é a mesma, sendo que aqui... Cadê? Aqui. Sendo que aqui ele está marcando só do elétron. Bom, lembre isso aqui, que eu acabei de falar, que se tiver assim, é neutro. Por que é neutro? Porque o positivo cancela com o negativo. Tá? Né? Então aqui fica tudo zerado, né? Como se zerasse isso aqui. Então você corta tudo, ele zera. Tá? Por que isso pode acontecer? Porque a carga do próton é a mesma, só que ela é positiva. Tá? É a única coisa que muda. Então, você pega e usa a mesma carga, só que daí vezes 2, porque o cálcio é 2 mais, tá? Aí, ó, aí é vezes 2. Você faz essa conta aqui, vai dar 3,2 aqui, né? 3,2 vezes 10 a menos 19, vezes 8. Vai dar esse número horrível. Novamente, mesma coisa. Aqui deu 25,6. Tá? Vezes 10 a menos 13. Aí você passa isso aqui para 2,56 vezes 10 a menos 12. Outra coisa que vocês poderiam ter feito aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é igual a isso aqui. Então você já calculou que isso aqui dá 1,28. Aí você pega e multiplica por 2. Tá? Se você confiar nas suas contas, você pode fazer isso. Tá? Eu prefiro fazer 2 vezes, porque assim você já confere se essa primeira aqui está certo. Tá? Se essa daqui não for metade da segunda, é porque alguma conta você fez errado.
Tá? Então, você pode fazer dos dois jeitos. Então é isso, a intensidade da força elétrica dos dois, calculados. Agora, a questão D. O valor da carga elétrica Q na superfície da membrana em contato com o exterior da célula, se a capacitância C do sistema for igual a 12 picofarad. Bom, então ele quer saber o que, né? Literalmente o que, que é o valor da carga elétrica, tá? Temos aqui já, ele dá pra gente a fórmula de capacitância, C igual a Q sobre V. Ele dá o valor da capacitância, ele quer o valor de Q, só falta a diferença de potencial, né? Como ele fala na superfície da membrana em contato com o exterior da célula, vamos usar a DDP do exterior da célula, né? Então 64 mV. Vamos lá, passando aqui. Aqui. Ele dá a capacitância e o exterior da célula, tá? Aí é só você passar isso daqui multiplicando, tá? Vai dar esse valor aqui. Vocês fazem as continhas, depois se vocês quiserem conferir, é para dar esse valor aqui, tá? Vezes 10 a menos 13. Pronto. Esse é um exercício de segunda fase, tá bom? Naquele primeiro, como a questão ela é mais teórica, né? Ela pede para você mostrar o sentido, o movimento, aí você precisa escrever mais. Em questões de conta, você nem precisa escrever essa primeira parte aqui, tá? Você pode só ignorar ela. Você só coloca o D e pode começar aqui. C é igual a Q sobre V, escreve isso daqui e já coloca aqui. Como eu falei, você não precisa passar as etapas de conta, tá? Você não precisa multiplicar isso daqui por isso, fazer a conta aqui do lado para provar que dá esse valor. Não precisa ter. Caso você queira deixar, não tem problema, mas não precisa. Isso acaba poluindo a sua área de resposta, tá bom? E daí você só coloca a resposta final. Eu gosto até de na resposta final fazer isso aqui, colocar um quadradinho, tá? Para mostrar que isso aqui é a resposta final mesmo, tá bom? Para a pessoa que bater o olho e falar, ah, tá, então ele chegou aqui. Isso aqui é a resposta final, ok. Então assim, faz um quadradinho, um negocinho simples, tá? Só para dar um destaque maior nela ali. Outra coisa, não esqueça da unidade, tá? Da unidade aqui. É muito importante em todas as respostas finais, em todos os resultados finais, ter essas unidades, tá? Porque desconta pontos se não tiver, tá? Não esqueçam das unidades. Em todos os exercícios, tá? Exercício de conta de matemática, de química, unidade, tá? Não pode esquecer de unidade, tá? É muito importante. Entenderam esse primeiro exercício? Foi muito complicado? Muito rápido? O que vocês acharam? Era mais ou menos isso que vocês tinham ideia? Vocês nunca tinham visto um exercício de segunda fase? O que vocês estão pensando? Vocês assustaram muito? Eu deixei vocês com medo? Não fica com medo não, gente. Tudo certo? A FUVEST ela pesa mesmo na segunda fase. Mas assim, de conta mesmo, não tem muita coisa, né? Eu acho que deu pra ver. É esse estilo aqui. As contas elas são assim, tá? Cobrou formulinhas assim, o EDU e nesse caso aqui o força elétrica igual a carga vezes Z. Assim, não são fórmulas que a gente usa muito pouco, né? Nunca vi essa fórmula na vida. Durante o nosso ano aí a gente viu elas várias vezes. Essas, assim, várias vezes mesmo. Então, assim, acaba que por fazer exercício até agora de primeira fase, vocês vão decorando elas. Deixa eu mandar a lista pra vocês. Acaba que vocês vão decorando elas por usar mesmo, assim. Acaba que nem... Mas essa fórmula aqui que era mais diferente de capacitância, eles até deram, né? Então eles falam, se você conseguiu resolver a B e a C, né, que eram de contas, tá meio que de graça, assim, a D, né?
Porque acaba que a D realmente você usa o dado que ele dá de capacitância e depois a DDP do exterior que ele também dá. Então acaba que a D ela é mais tranquila. Mas as outras tem que prestar realmente bastante atenção nas contas, porque se errar elas se prejudicam, né? Então você acaba perdendo mais de um ponto, tá? Mas é mais ou menos essa ideia, tá? São exercícios. Se vocês pensarem que cada um desses fosse um exercício e tivesse várias alternativas, é a mesma ideia de exercício de primeira fase. Não vai mudar muita coisa. Não sai, assim, do normal mesmo. Como você falou, é o normal. Infelizmente, é assim mesmo. Mas é essa ideia de exercício mesmo. Agora a gente tem 5 minutinhos. Esse daqui ele vai demorar mais um pouquinho. Eu vou... se deu pra entender bem, então tá ótimo. A intenção era essa mesmo. Eu vou, então, finalizar por aqui. Ficou alguma dúvida? Deixa eu parar de gravar, então.